Olá, queridos uspianos e queridas uspianas, queridos titânicos e queridas titânicas. Mais um encontro, mais um estudo dirigido, tá? Hoje a gente vai trabalhar com um conceito que é com certeza um dos mais importantes conceitos comportamentais do século XX e que é utilizado para explicar as estruturas textuais, as estruturas de poder, inclusive o próprio papel do Estado no século XXI, né? Que é o conceito de biopolítica, tá? Então, só para lembrar, eu tenho trabalhado, como vocês devem ter anotado, desde a primeira aula, que eu tenho trabalhado alguns conceitos, né, alguns pensadores, tá? Só para lembrar que esses conceitos e esses pensadores, eles não são exclusivos do repertório da FUVEST, tá? Dá para utilizar esses pensadores, esses filósofos, esses sociólogos na VUNESP e no Enem também, tá? Então, a frase temática de hoje: a vida tornou-se objeto de gestão. Para entender essa frase temática, eu quero trabalhar com vocês aqui, quero fazer uma reflexão acerca da coletânea, né? O texto, como estamos falando de gestão, aí estamos falando de poder, tá? Vou iniciar a nossa leitura aqui com a filosofia de Michel Foucault, em seu clássico História da Sexualidade. O biopoder aparece quando o homem moderno descobre que ele pode administrar, transformar e aperfeiçoar a vida. A política de hoje torna-se uma gestão científica da vida dos homens. Aí nós vamos depois para uma reportagem jornalística, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo em 2021, dentro do contexto da Covid. Vamos lá, ó. Reportagem jornalística. Durante a pandemia de Covid-19, vimos o Estado controlar o número de pessoas em espaços públicos, regular horários de funcionamento de estabelecimentos e impor o uso de máscaras. Muitos aplaudiram as medidas como forma de salvar vidas. Outros apontaram risco de autoritarismo e controle excessivo. Aqui eu acho que vocês estão lembrados, né, sobre o uso de máscaras entre 2020 e 2022. Parte da população via realmente como forma de salvar vidas, como uma necessidade, e outros defendiam que era uma forma autoritária. Isso era basicamente um autoritarismo e um controle excessivo que não cabia naquele momento, apesar da tragédia que foi a pandemia. Aí vamos para um trecho literário de uma obra que é uma obra queridinha das bancas do Enem, da VUNESP, da FUVEST, da Unicamp, tá? Dos vestibulares do Paraná também, o FPR, o EL, o EM, que é o trecho literário de Aldous Huxley. No admirável mundo novo, ninguém era feliz. A felicidade era produzida em laboratório e a reprodução em série. Cada ser humano era condicionado desde antes de nascer. A liberdade era o preço da estabilidade. Vamos agora para um dado das estatísticas oficiais da Organização Mundial da Saúde, né? Do relatório de tecnologias e direitos humanos de 2022. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 60 países adotam sistemas de vigilância biométrica em massa, que inclui reconhecimento facial, rastreamento por GPS e coleta de dados genéticos. Esses sistemas são justificados, em geral, como medidas de segurança pública ou saúde pública. Alguns outros acredito que seja uma forma de controle coletivo. Vamos agora para o texto 5. Mais um queridinho das bancas aí, né? O Byung-Chul Han, o famoso sociólogo coreano naturalizado norte-americano, em um clássico do século XXI, A Sociedade do Cansaço, de 2010. Trecho de um ensaio contemporâneo. Vivemos numa sociedade do desempenho, onde a vigilância não é mais imposta de fora, mas incorporada pelos próprios indivíduos. A gestão da saúde, da produtividade e da aparência
transforma o sujeito em seu próprio carcereiro. Releitura. A gestão da saúde, da produtividade e da aparência transforma o sujeito em seu próprio carcereiro. Então eu vou trabalhar com vocês agora, depois de feita a leitura da coletânea, a leitura da redação com o tema: A vida tornou-se objeto de gestão. Nós vivemos numa sociedade, num mundo marcado pelas relações de poder, Então agora eu vou trabalhar com vocês, a redação, e em seguida nós vamos trabalhar o detalhamento da estrutura. Vamos lá então. Com base na frase tema, a vida tornou-se objeto de gestão, e nos textos da coletânea, redige uma dissertação em prosa na norma padrão da língua portuguesa, desenvolvendo uma crítica, uma reflexão crítica sobre os limites e as imposições da biopolítica na sociedade brasileira, na sociedade contemporânea no Brasil. Apresente uma tese clara, explore argumentos consistentes e relacione-os de forma coesa aos textos da coletânea. Então o tema da aula de hoje é biopolítica, o poder da vida, O Estado interferindo no funcionamento da sociedade. Estamos falando de relações de poder. Esse é um conceito que surgiu na segunda metade do século XX e que é um dos conceitos que de alguma forma é utilizado para compreender as relações de governo, as relações de poder, as relações entre governo e sociedade, as relações de gestão. Vamos lá então, Tema biopolítica, redação FUVEST, que eu achei interessante porque a autora utilizou como referencial, ela trouxe um elemento externo que é o juramento de Hipócrates, ela trouxe como repertório externo, além das ideias que ela utilizará na coletânea. Então vejam bem, entre título do texto, entre o cuidado e o controle, dilemas da biopolítica. Vamos lá. O filósofo grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, afirmava que a saúde de um indivíduo dependia do equilíbrio entre corpo e ambiente. Sua visão pioneira já demonstrava a interligação entre a vida biológica e a organização social. Hoje, em escala ampliada, percebe-se que a vida deixou de ser apenas fenômeno natural para tornar-se objeto de administração, normatização e vigilância em sociedades modernas. Essa transformação indica não apenas avanços na gestão coletiva, mas também dilemas éticos e políticos, pois a tentativa de controlar excessos vitais tende a limitar a autonomia individual. Nesse contexto, é necessário refletir sobre os limites e as implicações da biopolítica, entendida como exercício de poder sobre a vida, que tanto pode preservar existências como instaurar novas formas de submissão. Assim, defende-se que a gestão da vida, quando desproporcional, ameaça a liberdade e que cabe estabelecer critérios que conciliem proteção social e respeito à dignidade. Vamos ao D1. Em primeiro lugar, observa-se que o controle biopolítico apresenta aspectos negativos, sobretudo quando orientado pela preservação da saúde coletiva. Durante crises sanitárias, como epidemias e pandemias, a imposição de normas de distanciamento e de cuidados básicos revelou-se essencial para salvar vidas. Esse cenário remete ao conceito de contrato social desenvolvido por Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual os indivíduos abrem mão de parte de sua liberdade em prol da segurança coletiva. Essa relação ilustra que a intervenção estatal, ainda que restritiva, pode cumprir função protetiva, impedindo que interesses individuais se sobreponham ao bem comum. No entanto, mesmo nesses casos, é preciso avaliar a dosagem das medidas, já que o excesso de regulamentações tende a abrir caminho para arbitrariedades. Logo, a biopolítica mostra-se ambígua, pois oscila entre o cuidado legítimo e o risco de autoritarismo, que foi o contexto da pandemia,
O uso de máscara, que foi obrigatório, ele oscila entre o cuidado legítimo e o risco de autoritarismo. Daria para ter utilizado a pandemia como repertório aqui. Ademais, a biopolítica ultrapassa a esfera institucional e passa a se internalizar nos próprios sujeitos. A sociedade contemporânea estimula indivíduos a monitorarem seu corpo, sua produtividade e até mesmo suas emoções, transformando o autocontrole em mecanismo de dominação. Um levantamento realizado pela empresa de pesquisa GWI em 2023 revelou que 64% dos brasileiros usam aplicativos de monitoramento de saúde, como contadores de passos e de calorias, o que evidencia a crescente incorporação da vigilância ao cotidiano. A busca incessante por eficiência e por desempenho converte cada cidadão em gestor de si, produzindo uma forma sutil de vigilância permanente. Essa interiorização do controle revela que, mesmo sem coerção direta do Estado, há uma normatização difusa que molda comportamentos e reduz a espontaneidade. Nesse sentido, a biopolítica não apenas organiza a vida, mas redefine os limites da liberdade individual a partir de exigências externas, incorporadas como naturais. E finalmente vamos para a conclusão. Portanto, a transformação da vida em objeto de gestão apresenta consequências complexas. De um lado, possibilita medidas eficazes de proteção social e, de outro, instaura formas visíveis e invisíveis de controle. Os argumentos expostos mostram que tanto a ação do Estado quanto a autorregulação dos indivíduos podem gerar risco à autonomia, ainda que revestidos de aparente racionalidade científica ou moral. Nesse debate, a lembrança da perspectiva de Hipócrates é útil. Se o equilíbrio era a chave da saúde para os antigos, ele também deve ser para a sociedade atual. Diante disso, cabe discutir continuamente os limites éticos da biopolítica entre o cuidado e o autoritarismo, de modo a evitar que o cuidado se converta em dominação. Afinal, preservar a vida não pode significar anular a liberdade, sob pena de transformar a humanidade em mero objeto de administração. Redação fantástica, um modelo para vocês estudarem, e esses modelos é para que vocês incorporem a estrutura, né? Que vocês incorporem a estrutura exemplificada aqui. Vamos agora para a terceira parte da aula de hoje, tá? Vamos lá. Então, só para lembrar, a vida tornou-se objeto de gestão. Vamos avaliar agora, vamos fazer a análise das partes. Vamos lá então. Introdução utilizou na contextualização um repertório externo, o juramento de Hipócrates, ou não o juramento de Hipócrates, mas um pensamento de Hipócrates. O filósofo grego e contextualização. O filósofo grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, afirmava que a saúde de um indivíduo dependia do equilíbrio entre corpo e ambiente. Sua visão pioneira já demonstrava a interligação entre vida biológica e organização social. Então aqui a contextualização introduz o tema com repertório histórico-cultural, situando a discussão no campo teórico e mostrando a relação entre vida biológica e organização social, segundo Hipócrates, o pai da medicina. Aí, contextualização no primeiro período. No segundo período, joga para o século XXI e nós temos ampliação do tema. Hoje, em escala ampliada, percebe-se que a vida deixou de ser apenas fenômeno natural para tornar-se objeto de administração, normatização e vigilância em sociedades modernas. Essa transformação indica não apenas avanços na gestão coletiva, mas também dilemas éticos e políticos, pois a tentativa de controlar processos vitais tende a limitar a autonomia individual. Na ampliação do tema, na verdade, o que ele fez? Ele atualiza o tema, ele traz o tema para o contexto contemporâneo, mostrando sua complexidade e apresentando os efeitos positivos e negativos do controle da vida na sociedade. Por isso o tema, nós estamos vivendo a era da gestão. Vamos para a problematização, aqui é a ponte para a tese. Nesse contexto, é necessário refletir sobre os limites e as implicações da biopolítica, entendida como exercício de poder sobre a vida, que tanto pode preservar existências
quanto instaurar novas formas de submissão. Qual o papel da problematização? Introduzir a questão central do texto e criar transição para a tese, evidenciando a ambivalência da biopolítica, os limites entre o cuidado e o posicionamento autoritário. Tese e argumentos. Assim, torna-se urgente refletir sobre os impactos dessa informação. Então aqui declara a posição crítica do autor e indica os dois eixos argumentativos: proteção da vida versus ameaça à liberdade. Vamos lá então. Vamos agora para o desenvolvimento 1. Acompanhe comigo, ó. Tópico frasal. Ideia central do parágrafo. Em primeiro lugar, como vocês já sabem, evite isso no Enem. Na FUVEST não tem tanto problema, mas no Enem ele não é considerado um operador argumentativo. Tópico frasal, ideia central do parágrafo. Em primeiro lugar, observa-se que o controle biopolítico apresenta aspectos positivos, sobretudo quando orientado pela preservação da saúde coletiva. Então aqui ele apresenta o tópico frasal ao introduzir o argumento central do parágrafo, conectando-se à tese geral de que a biopolítica tem efeitos ambivalentes, proteção versus controle. Aí nós vamos para o segundo período. Ele traz um exemplo, tá? E associa um repertório externo. Ó. Durante crises sanitárias, como epidemias e pandemias, a imposição de normas de distanciamento e de cuidados básicos revelou-se essencial para salvar vidas. Trazer um exemplo concreto, aí vem a função da exemplificação. Apresentar o exemplo concreto que sustente o argumento, mostrando a ampliação prática do controle biopolítico e sua função protetiva. Aí vamos para o terceiro período, tá? É quando ele traz um repertório externo, tá? Lembrando que vocês podem utilizar pensadores, sociólogos da própria coletânea, historiadores, músicos da própria coletânea, tá? Seria interessante você utilizar, por exemplo, um repertório da coletânea, uma informação da coletânea, um pensamento da coletânea, um argumento de autoridade da coletânea e trazer um repertório externo, que foi o que aconteceu aqui, ó. Integração do repertório externo, cultural e teórico. Esse cenário remete ao conceito de contrato social desenvolvido por Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual os indivíduos abrem mão de parte de sua liberdade em prol da segurança coletiva. Então, qual foi o objetivo aqui? Introduzir um repertório externo que conecta o exemplo à tradição teórica. Por isso o uso de Rousseau, reforçando a legitimidade do argumento e contextualizando historicamente a prática do controle coletivo. E aí nós vamos para uma análise crítica, o desenvolvimento de ideias. Essa relação ilustra que a intervenção estatal, ainda que restritiva, pode cumprir função protetiva, impedindo que interesses individuais se sobreponham ao bem comum. No entanto, mesmo nesses casos, é preciso avaliar a dosagem das medidas, já que o excesso de regulamentações tende a abrir caminho para arbitrariedades. Tá? E como se esboça a análise crítica? Qual a importância da análise crítica? Ela explica e aprofunda a exemplificação e o repertório, demonstrando a ambivalência do controle biopolítico. Protege, mas também pode gerar riscos. E finalmente a conclusão do parágrafo: logo, a biopolítica mostra-se ambígua, pois oscila entre o cuidado legítimo e o risco do autoritarismo. Então ele está retomando inclusive o próprio tema aqui, né? Que é a gestão, ou ela está entre a preservação do cidadão, entre o cuidado legítimo ou o risco do autoritarismo. A função da conclusão: fechar o parágrafo, resumindo o argumento desenvolvido e conectando-o à tese geral, reforçando a ideia de ambivalência. Vamos lá então ao desenvolvimento 2. Tópico frasal do desenvolvimento 2, ideia central do parágrafo. Eu trabalho com tópico frasal em tudo. Tópico frasal na VUNESP, tópico frasal no Enem, tópico frasal na FUVEST, porque é uma estratégia argumentativa que raramente falha. Vamos lá, ó. Tópico frasal, ideia central do parágrafo.
Ademais, a biopolítica ultrapassa a esfera institucional e passa a se internalizar nos próprios sujeitos. Qual é a função do tópico frasal? Introduzir o argumento central do parágrafo que desloca o foco do controle estatal para o autocontrole dos indivíduos, mostrando outra dimensão da biopolítica. Aí nós vamos para o período em que nós temos o desenvolvimento de ideias. A sociedade contemporânea estimula indivíduos a monitorarem seu corpo, sua produtividade e até suas emoções, transformando o autocontrole em mecanismo de dominação. O que fazer no desenvolvimento de ideias? Qual é a função do desenvolvimento de ideias? Explicitar como a biopolítica se manifesta na vida cotidiana e o efeito que exerce sobre o comportamento individual, reforçando o tópico frasal. Aí a necessidade de um exemplo para ilustrar o argumento e ilustrar a ideia proposta. Exemplificação, repertório externo estatístico. Um levantamento realizado pela empresa de pesquisa GWI em 2023 revelou que 64% dos brasileiros usam aplicativos de monitoramento de saúde, como contadores de passos e de calorias, o que evidencia a crescente incorporação da vigilância ao cotidiano. Então, nessa parte aqui, apresentar um dado empírico comprova a afirmação anterior, evidenciando a extensão da vigilância incorporada pelos indivíduos. E aí, vamos ao desenvolvimento de ideias desse parágrafo. A busca incessante por eficiência e desempenho converte cada cidadão em gestor de si, produzindo uma forma sutil de vigilância permanente. Essa interiorização do controle revela que, mesmo sem coerção direta do Estado, há uma normatização difusa que molda comportamentos e reduz a espontaneidade. Aqui daria para ter utilizado também o papel da mídia, né? Então vamos lá. Qual é a perspectiva dessa análise crítica que nós fizemos? Explicar detalhadamente as implicações do exemplo, conectando o dado estatístico à tese sobre a ambivalência do controle biopolítico, agora no nível subjetivo. E a conclusão do parágrafo, a conclusão do D2. Nesse sentido, a biopolítica não apenas organiza a vida, mas redefine os limites da liberdade individual a partir de exigências externas incorporadas como naturais. Aí vem uma análise sobre o fechamento do parágrafo. Encerrar o parágrafo, sintetizando o argumento e reforçando a tese de que a biopolítica pode transformar a liberdade individual, mesmo sem coerção direta. Então existe uma normatização do controle na sociedade. Aí nós vamos agora para a conclusão, né? A conclusão, que é a retomada da tese, a síntese dos argumentos e o fechamento crítico. Vamos lá, ó. Retomada da tese. Portanto, a transformação da vida em objeto de gestão apresenta consequências complexas. Função da retomada da tese. Retomar a tese geral do texto, lembrando que a biopolítica é ambivalente e tem efeitos complexos sobre a vida e a liberdade. Então, só para retomar, que a transformação da vida em objeto de gestão apresenta consequências complexas. Síntese dos argumentos. De um lado, possibilita medidas eficazes de proteção social, a questão do cuidado. De outro, instaura formas visíveis e invisíveis de controle. Os argumentos expostos mostram que tanto a ação do Estado quanto a autorregulação dos indivíduos podem gerar riscos à autonomia, ainda que revestidos de aparente racionalidade científica ou moral. E o que foi a síntese dos argumentos? Resumir os principais argumentos dos dois parágrafos de desenvolvimento: o controle protetivo estatal e a internalização do autocontrole, mostrando seus efeitos positivos e negativos. E aí nós vamos para um fechamento crítico, em que expõe a problematização, mais o fechamento circular. O fechamento circular, o que é? É a retomada da introdução, é a retomada do repertório utilizado na introdução. Vamos lá? Nesse debate, a lembrança da perspectiva de Hipócrates é útil. Se o equilíbrio era a chave da saúde para os antigos, ele também deve ser para a sociedade atual. Diante disso, cabe discutir continuamente os limites éticos da biopolítica, de modo a evitar que o cuidado se converta em dominação. Afinal, preservar a vida
não pode significar anular a liberdade, sob pena de transformar a humanidade em mero objeto de administração. Então, no fechamento crítico, né, retomou o repertório da introdução de Hipócrates, criando efeito de fechamento circular. Trazer reflexão crítica final sobre ética e limite da biopolítica, reforçando a tese e problematizando o tema de forma madura. Meus queridos, minhas queridas, fiz com vocês uma análise da estrutura. Eu quero que vocês passem para mim esse feedback dessa metodologia do estudo dirigido. Porque normalmente os meus alunos, nós temos 2 horas semanais, tá? A gente tem, vocês fazem a redação, tem os plantões, tem as correções. E o meu objetivo com o curso da FUVEST é justamente criar uma alternativa, né, para os vestibulandos, os pianos e os pianas, tá? E eu desenvolvi essa metodologia que eu acho bastante interessante. Por quê? Porque, primeiro, é uma redação mais reflexiva, tem uma coletânea mais reflexiva. Segundo, é uma forma de facilitar o entendimento. Então vem uma coletânea típica da FUVEST, vem uma redação, modelo nota máxima, nota 50, que é uma referência. Em seguida, eu detalho as partes dessa redação. Eu sei que a gente tem uma carga grande de leitura, mas é o que eu chamo de estudo dirigido. E por isso que vocês têm 2 espaços, né, para tirar as dúvidas. 1499-893-0395 e tem também o meu e-mail, titoredmil@gmail.com. Então, meus queridos, minhas queridas, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo recado no WhatsApp, até o próximo encontro coletivo. Fique com Deus.